Muito bem, então vamos lá. Correção, página 42 do LIP. Primeiro exercício. A atmosfera não é aquecida diretamente pelo Sol, mas pela superfície terrestre. Isso porque a radiação do Sol aquece o solo e o solo aquece o ar. Sabendo disso, porque uma pessoa na praia queima a parte do seu corpo virada para o sol e não a parte do corpo virada para a areia, porque a pele ela queima com os raios ultravioletas, né, que são parte da radiação direta do sol. Eu acho que não tá gravando. Ela não tá gravando. O quê? Acho que ela não tá gravando. Por quê? Não apareceu nada, porque sempre quando a senhora começa uma gravação, aparece aqui pra gente que tá gravando. Deixa eu verificar aqui, pera um pouquinho. Aqui tá indicando que sim. Vai ver que agora pelo Teams não aparece, não sei. Porque aqui tá indicando que tá sendo gravado, tá? Professor, eu posso tentar iniciar a gravação pra você? Não, gente, mas eu gravo pelo OBS, já tá aqui, tá certinho. Tá? Gente, é porque ela não grava pelo aplicativo. Eu não gravo pelo aplicativo. Não, eu não gravo pelo aplicativo. Vamos lá, gente. Então a resposta. Porque a pele queima com os raios ultravioleta, que são parte da radiação direta do Sol. Vocês podem pôr com outras palavras, tá? Então é assim, é o raio que tem que bater para fazer com que queime. Se você tá virado um lado para o Sol, outro lado para a areia, claro que o lado da areia não vai pegar o raio ultravioleta incidindo, tá certo? Tudo bem? Segundo exercício. 3 cidades do Brasil, Urupema, em Santa Catarina, Salvador, na Bahia, e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, apresentam a temperatura mínima em um dia de verão igual a, respectivamente, 10 graus, 20 graus e 25 graus. Quais fatores fazem com que a temperatura seja diferente nessas 3 cidades, sabendo que elas se encontram no mesmo hemisfério? Então, nós temos aí latitude, né, é o primeiro deles, altitude também interfere, o relevo também, né, a vegetação e a maritimidade, tá? São alguns aí dos fatores que podem causar aí as diferenças de temperatura entre as cidades. Então, eu vou repetir cada um deles. Latitude, altitude, relevo, vegetação, e maritimidade. São alguns aí, né, dos fatores que vão causar essas diferenças aí de temperatura entre as cidades, ok? Terceiro exercício. A existência de montanhas com picos de neve, mesmo em zonas tropicais, pode ser explicada pela elevada altitude. Letra B de bola. Elevada altitude. Ô, Pro. Oi? Eu coloquei porque o calor do sol não consegue se aprofundar na areia também, tá certo? Porque os raios não vão penetrar na pele. Eles vão penetrar na pele, por causa que na areia eles não conseguem se aprofundar. Então, mas o calor, ele vai para a areia. Tanto é, quando você fala calor, tá? É diferente do raio ultravioleta. Porque o calor, ele vai para a areia sim. Tanto é que, se você pegar aquela areia mais fofa,
que fica mais longe de onde a água bate, quando está muito quente, a hora que você pisa, você sente queimar o pé. Então, o calor em si, ele vai para a areia sim. O que na verdade acontece é que quando você está ali na areia, você está barrando os raios solares. O raio solar está batendo em você. Ele não atravessa por você e pega na areia, tá? Então, Entendi. Então é assim, aonde ele pega é que aquela barreira que faz é onde ele vai atuar, tá? Agora é diferente do calor. O calor vai para a areia fica quente, tá? Entendi. Obrigada, Pro. De nada. Então o terceiro é letra B de bola. Quarto exercício. Essa parte de ilhas de calor, que está se referindo aí ao quarto exercício, eu falei na videoaula de vocês, né? Eu expliquei o que eram as ondas, as ilhas, aliás, de calor. Então a pergunta é o que são e o que causam as ilhas de calor. Então quem assistiu a videoaula tinha lá a explicação disso, né? Essas ilhas de calor são um fenômeno típico ali de grandes cidades, né? Se caracterizam pela elevação da temperatura da área urbana, da área onde a cidade está, em comparação com o que está à sua volta. Por exemplo, a zona rural. Então você tem uma cidade, tá? Cercada por zona rural, por vegetação, né? Então, aí na cidade você chama de ilha de calor, é onde você tem uma concentração maior de calor, né? Justamente por ter uma condição diferente ali do entorno, né? Que recebe o nome ilha de calor. É como se fosse uma ilha mesmo. Só que a ilha é um aglomerado, uma quantidade de terra cercada por água. Aqui nesse caso é uma forma de falar, não é uma ilha propriamente dita, mas é uma cidade cercada de vegetação por todos os lados. Então é como se ficasse uma ilha, né? O que causa a ilha de calor é principalmente a falta de cobertura vegetal aí das cidades, né? E isso dificulta ou até faz com que não aconteça o processo de evaporação e de evapotranspiração aí, que geralmente vai amenizar as temperaturas. Então, quando a vegetação absorve água e faz a transpiração, essa umidade que vai para o ar, ela refresca a temperatura, né? Ela faz com que o ar fique mais fresco, fique mais úmido. A falta de vegetação das cidades faz com que o ar fique mais seco, fique mais pesado, né? Fique mais quente, tá certo? Então, quando evapora a água, ela necessita de calor para que isso aconteça. Então, ela acaba roubando o calor da atmosfera para poder fazer essa eliminação aí de água na forma de vapor, né? Isso diminui a temperatura ambiente. Por isso que em locais de muita vegetação é mais fresco. Quando você vai viajar de repente para um sítio, para uma fazenda, para um local no meio do mato, você vê que o ar ele é mais agradável, principalmente à noite, fica mais fresquinho, né? Tanto é que quando a gente vai para regiões assim de mata, a gente percebe um frescor maior, principalmente à noite, né? Por conta disso, por conta da vegetação, para que haja a transpiração, a evapotranspiração da planta, ela rouba o calor da atmosfera para poder eliminar isso. Então fica mais fresco, tá? Eu expliquei isso na videoaula de vocês, tá certo? Vocês querem que eu repita? Alguém quer que eu repita para anotar? Não? Não precisa? Professora, Oi. eu só coloquei assim, é um fenômeno climático que ocorre quando a temperatura está elevada. Então, mas aí ficou assim muito superficial. Você precisa aprofundar mais, explicar mais. Porque existem várias coisas que acontecem quando a temperatura é elevada, não só a ilha de calor. Então você precisa explicar exatamente o que é a ilha de calor, o que causa a ilha de calor, tá? Que é esse fenômeno todo. Quem me chamou? A Alana.
Eu tinha pesquisado e eu passar a minha resposta, que eu achei. Claro. Tá. Ilhas de calor é o nome que se dá a um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização. Elas agravam as ondas de calor com consequências sobre o aumento da mortalidade de idosos e doentes. Tá. Tá correta a definição, sim. Você só acrescenta aquela parte que acho que eu falei da vegetação, tá? Por que acontece a ilha de calor? O que causa a ilha de calor? Tá? Você deu a definição, o que é perfeito, ela pode causar problemas nos idosos, tal. Mas quando eu pergunto o que causam, o que são e o que causam as ilhas de calor, não é o que ela pode fazer em relação às pessoas, e sim o que faz com que ela aconteça, tá? Então, é o que causa a ilha de calor, quer dizer, o que faz com que ela surja. É nesse sentido. Não é o que ela vai causar para as pessoas. Eu acho que só ficou um pouquinho diferente isso. Então, você não precisa apagar a sua resposta. Você só acrescenta que o que causa a ilha de calor, ou seja, o que faz com que ela surja, é principalmente a falta da cobertura vegetal das cidades. Tá? Acrescenta isso. E aí você, imagina, e aí você pode até colocar que a falta de cobertura vegetal das cidades, ela vai dificultar ou vai fazer com que não aconteça o processo de evaporação e de evapotranspiração dos vegetais, e isso é que faz amenizar as temperaturas, tá? Acrescenta isso. Tá bom, Pro, obrigada. De nada. Tudo bem? Vocês entenderam essa questão? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Não. Não? Tá. Então, bom, terminamos aqui então a correção. Eu vou parar a gravação, tá? E aí volto a conversar com vocês.